Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate de Casa Nova, e na semana de estreia dos nossos estúdios você também participa junto com a gente. É só mandar um vídeo gravado na horizontal para o nosso Facebook TVB Band Litoral ou para o nosso e-mail nd@tvb.com.br. Lá você vai encontrar todos os temas que vão ser discutidos nos próximos programas. E o assunto de hoje afeta a todos os brasileiros. Vamos discutir sobre imposto de renda. Você sabia que o brasileiro trabalha 5 meses para pagar impostos, dentre eles o famoso imposto de renda? E sobre esse assunto a gente conversa com o auditor fiscal da Receita Federal de Santos, Renato Leite. Boa noite, Renato, bem-vindo. Boa noite, Roberto, é um prazer estar aqui. Também conversamos com o contador Marcelo Rocha. Boa noite, Marcelo, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite, Renato, e a todos os telespectadores. Bom, esse é um assunto que interessa a todos os brasileiros. Todo mundo daqui a pouco vai ter que acertar as contas com o Leão. E a gente está falando de muito imposto, né? O Brasil, como é que você vê, Renato, que o brasileiro encara tanto imposto? Na verdade, a carga tributária brasileira é um problema político, é uma decisão que cabe aos nossos governantes, não à Receita Federal. A Receita Federal ela só cumpre o papel dela, depois que está estabelecido, a gente vai lá exigir que cada brasileiro cumpra a sua obrigação legal. Mas a Receita tem apresentado estudos voltados justamente para verificar um avanço nesta forma de tributação, que se quer é uma tributação mais justa. Mas para que isso ocorra é necessário que quem faz as leis consiga evoluir nessa tributação mais justa. Mas para isso há que se fazer uma discussão com a sociedade, o governo, os parlamentares. Algo político, né? É política, é uma discussão política, que ela está fora do âmbito da Receita Federal, que é um órgão técnico. Até porque isso também afeta você enquanto contribuinte, né? Sim, eu particularmente entendo assim que a nossa carga tributária ela é um pouco desequilibrada, e isso já há estudos que comprovam. O nosso problema é que nós temos talvez uma tributação muito grande na parte dos tributos indiretos, que são aqueles impostos que você paga sobre o consumo principalmente. Se você comparar com outros países, com outros locais, você tem uma tributação maior sobre renda e propriedade, que aqui no Brasil ainda, embora muita gente ache que seja grande, é um pouco tímido. Então talvez a gente precise evoluir nesta forma de tributar de uma forma mais equânime, mais justa. E o grande problema da população, que aí é uma reclamação geral, é que o pessoal não enxerga o outro lado da moeda, que é o retorno desse recurso, a aplicação desse recurso. E aí eu entendo que o papel nosso de cidadão, ele precisa ser melhor exercitado. A gente precisa começar a exigir mais dos nossos governantes, e talvez até acompanhar melhor quem a gente elegeu, né, para que esses recursos voltem para a sociedade da forma correta. Esse é o ponto, né, Marcelo? As pessoas, muitas vezes, nem sabem para onde vai esse dinheiro. Às vezes falta um pouco de informação e também falta uma cobrança. Ou às vezes tem a cobrança, mas não tem esse retorno, né? Isso às vezes é o que pesa mais do que até a carga tributária, é não ter esse retorno? Como bem disse o Renato, essa falta de retorno pesa bastante. Hoje tem muitas ferramentas de transparência, mas a comunidade, a população acaba deixando de lado esse acompanhamento. E aí os políticos acabam aí dançando a baiana como querem, né? Falta uma gestão pública eficiente para que busque esse equilíbrio fiscal que o próprio Renato comentou aqui. Tem um estudo do Sindifisco, né, que traz aí um próprio desequilíbrio aí na carga tributária do imposto de renda, né? Que hoje nós temos uma defasagem aí, segundo o estudo, de aproximadamente 88% de atualização que deveria ter sido feito na tabela do imposto de renda. Então veja, é um valor que está sendo, nós hoje pagamos de imposto indiretamente, né, está sendo aumentado de carga indireta para o governo. Então, se nós hoje tivéssemos essa atualização, o valor que ficaria fora, que ficaria isento, né, de pagarmos imposto de renda como pessoa física, ficaria em torno aí de R$ 3.500, R$ 3.600, e hoje está em torno de R$ 1.900. Quer dizer, é uma injustiça que a gente acaba sofrendo porque não foi feita essa compensação. Não houve a compensação, né, de acordo com a inflação e IPCA. Renato, vamos falar então um pouquinho, a gente falou da questão do retorno, só para as pessoas entenderem um pouco melhor, para onde vai o dinheiro que é recolhido do imposto de renda? Então, muita gente cobra a Receita. Fala, a Receita arrecada, me cobra e o dinheiro não volta.
até precisa ficar claro que o papel da Receita Federal não é aplicar o recurso que nós arrecadamos. A Receita arrecada, coloca lá nos cofres da União, e a União vai gastar esse dinheiro de acordo com aquilo que está no orçamento. Esse orçamento é feito pelo presidente, pelo Poder Executivo, apresentado ao Congresso, e os nossos congressistas vão fazer os ajustes que eles acharem necessários para que esse orçamento possa ser, né, aplicado. Então, o orçamento é, vamos dizer assim, comparando com a dona de casa, com quem tem uma casa, você tem lá o seu salário, como é que você vai aplicar o seu salário? Ah, eu vou gastar com supermercado, com escola, com passeio, com aluguel, com carro. Isso está no seu orçamento doméstico. No Brasil é a mesma coisa, você tem um orçamento da União que diz, olha, tanto vai para isso, tanto vai para aquilo. Então é preciso que a população participe mais ativamente da discussão disso. O que eu quero que esteja nesse orçamento e que a aplicação seja correta. O dinheiro que está lá no orçamento seja bem aplicado naquilo que está no orçamento, e se eu não quiser aquilo, que eu mude o orçamento. Então, talvez a grande problemática do Brasil seja essa participação. A gente não participa de forma ativa da discussão de como vai ser aplicado esse dinheiro. Então vamos agora para a forma mais efetiva das perguntas, o que as pessoas realmente têm dúvida, começando quem deve declarar imposto de renda. Olha, quem teve rendimento tributável, né, acima de R$ 28.500 no ano de 2017, já está enquadrado aí para fazer o imposto de renda. Também quem teve rendimento isento e não tributável também fica sujeito, né? Essas são as duas principais condições, né? Também teve aquele personagem que teve venda de bens, teve ganho de capital, também fica ali obrigado. Ou aquele personagem, aquele contribuinte, né? Assim dizendo que teve a venda de um bem e utilizou esse ganho durante 6 meses, né? E aplicou em um bem, em um outro bem, ou seja, não pagou o imposto. Também tem que declarar para a Receita Federal. Essas são as principais, aí o Renato pode até complementar essa informação, são as principais que ocorrem aqui na nossa região, né? Também tem com produção rural e outras coisas mais. Tem a questão dos bens, né? Quem teve bens ou direitos acima de 300 mil, Isso. Muita gente, mas eu tenho um apartamento, mas eu não ganhei nada durante o ano. O fato de você apresentar a declaração de imposto de renda não significa que você vá pagar imposto de renda. Então a obrigação é declarar. Pagar ou não é o cálculo que você vai fazer na própria declaração, e aí você vai apurar o quanto você deve ou não. Há uma situação até esquisita, tem gente que não declara ou não está obrigado, mas apresenta a declaração porque teve retenção na fonte e ao fazer a declaração recebe restituição. Então assim, não é o fato da pessoa estar obrigada ou não. Não quer dizer que declarando vai precisar Vai pagar. precisar pagar. Né? Ou até tem gente que não está obrigada, mas vale a pena declarar porque vai receber restituição. Então há que se fazer essa verificação, cada caso é um caso, obviamente. E outra coisa, né, Marcelo, você estava falando de ganho de capital, muita gente esquece, quem tem aplicação em renda variável, né, bolsa de valores e tudo mais, fala, mas eu não ganhei nada, até perdi dinheiro. Quem tem aplicação em renda variável tem que fazer a declaração, mesmo que tenha tido prejuízo. Só o fato dele aplicar em renda variável já o obriga a fazer a declaração de imposto de renda. Agora, nesse caso também tem o contraponto. Quem é isento, mesmo que tenha alguma receita, quem fica isento, que não precisa declarar? Então, quem não está numa dessas condições de obrigatoriedade, não precisa declarar imposto de renda. Agora, mesmo assim, se ela quiser, ela pode declarar. E há uma situação, que vamos dizer, você e seu marido, um declare e o outro coloque como dependente, que a gente chama até de declaração, dependendo do caso, se você colocar os seus rendimentos junto com o dele, declaração em conjunto. Então, assim, você estaria isento de apresentar a declaração, porque já está na declaração dele. Aí o cuidado que tem que ter, e isso é um problema muito sério que acontece com muita frequência, muita gente coloca o cônjuge ou o filho e esquece de colocar os rendimentos desse dependente. Então, cuidado, se você colocar um dependente ou fizer a declaração em conjunto, coloque todos os rendimentos seus e dos seus dependentes. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre imposto de renda. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é imposto de renda. E sobre isso a gente conversa com o auditor fiscal da Receita Federal, Renato Leite, e também com o contador Marcelo Rocha. Não tem novidade para esse ano, Renato? A novidade principal é com relação aos dependentes. Quem tem dependentes com 8 anos ou mais, completados em 31 de dezembro de 2017, tem que informar o número do CPF desse dependente.
Se você não informar o CPF, você não consegue incluí-lo como dependente. A outra novidade que há esse ano é com relação aos bens. Até o ano passado, você informava, tem um carro, tem uma casa, tem uma conta bancária, informava o valor. A partir desse ano, a Receita criou campos para você detalhar melhor esses bens. Então, além de você colocar o carro, você vai colocar, por exemplo, o número do Renavan do carro, o número da matrícula do imóvel, o número da sua conta bancária, o número do CNPJ do banco. Então, Marcelo, eu imagino para vocês lá a dificuldade que é ter esses elementos todos, né? Já é difícil o contribuinte apresentar tudo com antecedência, ainda mais tendo que apresentar essas informações todas, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Esse ano ainda não é obrigatório, né? Esse ano ainda é facultativo, mas é bom o pessoal se antecipar, porque ano que vem será obrigatório. Mas a questão dos filhos, não. Não, dos filhos não, mas dos bens, assim, quanto antes a pessoa já tiver esses dados, é melhor, porque aí você colocando na declaração desse ano, no ano que vem você recupera da declaração do ano anterior, não precisa ficar correndo atrás dessas informações. Bom, essa é uma informação importante até para o telespectador que tem filhos que não têm o CPF, né? Precisa retirar agora, é fácil nos Correios de uma forma rápida. Sim, é relativamente rápido. E a Receita já tem uma parceria há quase 2 anos com os cartórios, então, por exemplo, as crianças que nascem hoje já nascem com o CPF na própria certidão de nascimento. Então a tendência é que cada vez seja mais fácil isso, porque a pessoa já nasce com o número do CPF, não tem mais que providenciar nada, já está com o documento na mão quando nasce. Agora, um erro recorrente que a gente percebe e escuta falar bastante em relação a dependentes, às vezes o pai, o marido, quer colocar os dependentes na sua declaração e a esposa que não faz declaração conjunta também quer colocar. Quer dizer, precisa escolher uma das duas declarações para colocar esse dependente ou ele pode constar nas duas? Tem que escolher. Exatamente para isso, eu acho que é a inclusão do CPF, que é para ter esse cruzamento aí e verificar se está sendo utilizado em mais que uma declaração o dependente, né? Tanto o dependente quanto o alimentando também. Porque às vezes existem casos, né? Existem algumas exceções, por exemplo, quando houve a separação num determinado ano e aí o dependente ficou uma parte, vai acabar ficando uma parte com uma parte com outra, mas são exceções. A regra é que ou ele vai constar na declaração de um ou vai constar na declaração de outro, não dos dois. Essas informações a gente já tem como fazer cruzamento, mas com o número do CPF fica mais rápido de você fazer essa informação. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eu não preciso ficar chamando o contribuinte desnecessariamente para prestar informações daquilo que eu já tenho. Então a pessoa fala assim, poxa, mas a Receita me pede um monte de informação, a Receita cada vez exige mais coisa. É para facilitar a vida do próprio contribuinte. Quanto mais informações eu tiver, menos eu vou chatear o contribuinte. Agora você, Marcelo, como contador, essa época agora começa o seu trabalho, né? Verdade. Talvez mais no mês que vem. A gente está tentando fazer com que as pessoas façam a sua declaração o mais cedo possível. Quais os casos mais corriqueiros que vocês têm? Olha, tem alguns casos que são assim, acontecem nessa época com muita frequência, né? Por exemplo, aquela aposentada que tem a aposentadoria que é dela e recebe uma pensão, né? E ela tem um valor de isenção, e esse valor já vem no informe de rendimento dela, né? E ele aparece tanto no informe do INSS quanto no da pensão. Só que quando você vai lançar esses valores na declaração de imposto de renda, você tem que excluir uma dessas isenções, né? Porque só pode utilizar uma, não as duas, ou o teto da isenção. E quando você faz esse lançamento, começa a gerar, provavelmente, imposto a pagar. Geralmente os aposentados ficam bravos, mas é a regra do jogo, né, Renata? A gente tem que seguir a regra para evitar que ela caia em malha fina, e aí, obviamente, venha a ser autuada, né? Também tem a questão de quem tem mais que um emprego, geralmente o professor, né? Então ele trabalha em várias instituições, ganha salários picados, que às vezes não atingem o valor para ter retenção na fonte ou tem uma retenção com alíquotas menores. Quando junta tudo, fica na alíquota maior. Aí, obviamente, vai pagar um diferencial bem grande quando vai prestar contas ao leão. Então tem essas peculiaridades que geralmente acontecem quando faz a declaração de imposto de renda. Vamos se preparar para não ter surpresa. Então, o que a gente recomenda é assim, que o brasileiro normalmente não gosta muito de fazer poupança, mas assim, quem tem mais de uma fonte de renda, como é o caso desses profissionais que, né, dão aula ou tem vários empregos, o que a gente recomenda é faça o cálculo mensalmente, porque se você recebe de pessoa jurídica, você não está obrigado a fazer o carnê-leão. Se você receber de pessoa física, você tem até que fazer a antecipação do imposto mensalmente.
fazer o carnê-leão, que é obrigatório. Mas vamos dizer que você não esteja obrigado. Mesmo assim, você pode fazer o cálculo, a gente chama de mensalão, e recolher. Ou, se você não quer recolher, pode fazer o cálculo, ver, olha, eu teria que estar pagando 1.000, eu estou pagando 500. Pega esses 500 e deixa na poupança, porque você sabe que vai precisar pagar no ano seguinte. Então, para quem quer se precaver, é uma maneira de fazer essa programação antecipada. Você tocou agora nessa questão do carnê-leão, pessoas, por exemplo, que recebem aluguel, não que pagam, que recebem aluguel, como é que deve ser o procedimento? Se for de pessoa jurídica, a própria pessoa jurídica fará a retenção na fonte. Mas se for de pessoa física, a pessoa que recebe aluguel tem que fazer o cálculo, somando aos outros rendimentos dela, para ver se ela tem imposto a pagar em cada mês. E aí é obrigatório. Ela não pode deixar para pagar isso na declaração, não. Ela tem que antecipar. Porque se ela não antecipar, ela está sujeita a uma multa pela ausência desse recolhimento antecipado. Indenizações. As pessoas que recebem indenizações por algum motivo, precisam declarar? Olha, geralmente a indenização é isenta, né? Geralmente, mas tem que ver o tipo de indenização, como é que rolou o processo, que geralmente um processo vem com indenização e mais alguma coisa, né? Aí tem que analisar o caso específico e verificar o tipo de rendimento que veio. Geralmente, né, Renata, a indenização, em tese, geralmente ela vem com alguma isenção. Agora é interessante, viu, Marcelo e Roberto, é que o pessoal confunde muito, né? Assim, o rendimento isento, se ele for maior que R$40.000, já obriga a pessoa a entregar a declaração. Não que ela vá pagar imposto, mas ela tem que entregar a declaração informando esse rendimento. Então, assim, se ela tiver só rendimentos isentos acima de 40.000, mesmo que ela não vá pagar imposto, porque eles são isentos, ela tem que apresentar a declaração. E uma outra coisa que muita gente não percebe é assim, eu tenho rendimentos isentos e tenho rendimentos tributáveis. Então, às vezes, ela não está obrigada por uma coisa, mas está obrigada por outra coisa. E ela estando obrigada por qualquer motivo, aí ela tem que prestar todas as informações. Então, não é prestar só uma pela metade. Tem que tomar o cuidado de informar todos os rendimentos que ela recebeu, inclusive aqueles que não vão pagar nada, porque são isentos. Não tributáveis, né? Porque, inclusive, isso vai permitir a ela, por exemplo, justificar um acréscimo patrimonial. Vamos dizer que ela comprou uma casa. Comprou com que dinheiro? Com dinheiro daquela indenização, provavelmente, que ela recebeu. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre imposto de renda. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é imposto de renda. E sobre isso a gente conversa com o auditor fiscal da Receita Federal, Renato Leite, e também com o contador Marcelo Rocha. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de doações. Quando que essas doações podem ser deduzidas do imposto de renda? Você tem o que a gente chama de doação e tem o que a gente chama de destinação, né? A legislação ela estabelece que para alguns casos você pode fazer a destinação de uma parte do seu imposto de renda e abater, deduzir do que você terá a pagar. Isso vai depender daquilo que você tiver de imposto devido. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, no caso de criança e adolescente, que aqui no município a gente tem muitos conselhos municipais e a gente pode até destinar 6% do que você teria de imposto devido para esses fundos municipais. Só que para você destinar 6%, teria que ter feito essa destinação desde o ano passado. Se você quiser fazer agora na declaração, você pode destinar até 3% do imposto devido. Isso a gente está falando, Renata, de pessoa física. Pessoa física. Pessoa jurídica aí é 1%, no caso das pessoas tributadas com base no lucro real. Aí até 1% do imposto devido ele pode destinar para os fundos municipais dos direitos das crianças e dos adolescentes. Agora, você pode também fazer destinação para o fundo do idoso, você tem para os deficientes, você tem as doações para esporte, cultura. Então, cada doação ou destinação que você fizer, ela vai sendo somada. No total, você não pode passar de 6%, no caso da pessoa física. Então, não precisa destinar para uma entidade só. Para uma só, você pode escolher. Agora, se você destinar, você tem que tomar o cuidado de não passar dos 6% no global. E se você quiser, especificamente para as crianças e adolescentes, na declaração você tem lá um campinho que você preenche, e você escolhe um ou mais municípios e você pode destinar até 3% agora, no momento da declaração. E nesse momento, Marcelo, é possível escolher a entidade ou simplesmente vai no campo e aí o conselho do município que é escolhido resolve? Não, dá para escolher a entidade que você quer, você escolhe o estado e o município que você quer fazer a destinação. E muito importante,
vai ser gerado um DARF, esse DARF tem que ser pago até dia 30 de abril, né? Isso, até 30, não pode ser. Se deixar de pagar, ele perde o direito a esse desconto. Viu, Marcelo, né? a gente está falando de entidade, assim, a entidade, no caso, o fundo municipal. Você pode escolher o município. Okay. Você não escolhe, por exemplo, é este ou aquele programa, ou este ou aquela... Até porque o projeto, entidade. Quem escolhe é o município, é o município. Né? Os conselheiros, eles vão ver quais as vulnerabilidades, eles fazem uma identificação, um plano de ação. Por exemplo, é prostituição infantil, é questão de drogadição, é questão de violência doméstica. Então, para cada necessidade identificada, eles vão ver o projeto que melhor atende aquele problema, né, aquela vulnerabilidade. Então, só para explicar um pouquinho melhor para os nossos telespectadores, vamos supor que uma pessoa, ela deva de imposto de renda, sei lá, uma quantia, 3, 4 mil reais. Desse valor, ela pode destinar até 3% agora, então, como doação? Ela devendo esse valor e tendo optado pela declaração completa, né? Isso é importante, então, só na declaração completa. Só na declaração completa. A simplificada ele já vai ter o desconto, a própria programa não vai nem abrir essa opção para ele, para fazer a destinação. Padrão, né? Ali na hora de fazer o imposto de renda, né? É possível fazer isso também na declaração conjunta? Sim. Não tem problema nenhum. Ok, essas são as questões de doação, são dessas formas que é possível fazer. Agora, um outro assunto que também é bastante recorrente é a questão do microempreendedor individual, que hoje a gente tem uma grande quantidade, né, até por conta da forma como a nossa economia está girando, muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas se recriando no mercado, optaram por se tornarem MEI, que é o microempreendedor individual. Como é que deve ser a declaração desse MEI? Apurar o rendimento do MEI que é complicado, porque eles não têm uma forma de escrituração própria, né? Mas com base no que eles apuram em cartão, em banco, tudo mais, eles têm que trazer para a declaração de imposto de renda e lançar como rendimento. Eles poderiam fazer um livro caixa bem simplificado, né? Facilitaria. Seria uma opção. O cuidado que eles devem ter, assim, tem algumas questões que são sempre suscitadas lá na Receita, no plantão fiscal, a gente tem um Fale Conosco, quando a pessoa tem dúvida pode mandar para a Receita, tem o Fale Conosco, ela manda a pergunta e recebe a resposta. O pessoal fala assim, eu sou MEI, como é que eu declaro? Assim, você tem limites, até 60 mil, tal, então dependendo do tipo de MEI, se é serviço, se é revenda, ele tem uma coisa que a gente chama de isenção. Então, ele tem uma tributação presumida, então 8%, 16% ou 32%. Se ele estiver dentro desse limite, aquilo que for distribuído como lucro para o sócio, é rendimento isento do sócio, que ele recebeu do MEI, da pessoa, né, do CNPJ. Aquilo que passar desse limite, ele tem que informar como rendimento tributável recebido do CNPJ. Esse limite hoje está em quanto? Então, você tem um lucro bruto, você vai calcular o teu lucro bruto, vai ver quais as despesas que você teve e calcula o lucro líquido. Sobre esse lucro líquido, você tem uma presunção e aí você deduz 8 ou 16 ou 32, dependendo do tipo de MEI, e aí esse percentual é isento. O que exceder disso é distribuído ao sócio, né, no caso a pessoa física, e colocado como rendimento tributável. Além disso, tem MEI que presta outros tipos de serviços fora do MEI. Tem MEI até que o cara é empregado e tem o MEI. Então, para essa pessoa, ele tem que somar esses rendimentos. Ou ainda tem um rendimento de aluguel. É um outro rendimento que ele tem que colocar como um rendimento recebido de aluguel. Então, não pode misturar as coisas. Uma coisa é o rendimento do MEI, a parte isenta e a parte tributável, e outra coisa são os demais rendimentos que ele recebe. Então, na verdade, precisa misturar, né? Que é pegar todas as suas não pode misturar. Ele vai informar cada qual no seu campo próprio. Sim, mas precisa colocar todos. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente espera que agora existam mais declarações, aproveitar que ainda tem tempo, né, Renato? Só para vocês terem uma ideia, Roberta, 405 mil declarações são esperadas na Baixada. Até o dia 5 nós recebemos quase 14 mil declarações. Então o pessoal já está entregando. Já está conversando. Então vamos continuar aí, pessoal, aproveitar que ainda tem tempo, fazer a sua declaração com calma. Assim se espera, né, Marcelo, para não ter aquele trabalho de final de mês, aquela loucura nos escritórios de contabilidade. Se antecipem. Ok, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.